Bem-vindo a mais uma videoaula de 10º ano no Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos falar sobre monotonia e extremos de uma função, portanto ainda incluídos naquele capítulo de estudo de funções. Mas em termos de monotonia, há 5 situações diferentes que podem ocorrer numa função. Ela pode ser constante. Já agora esta história da monotonia, ver quando é que uma função sobe, desce ou é constante. Portanto, uma função pode ser constante. Normalmente tem um aspecto de um patamar horizontal. Uma função pode ser crescente no sentido lato, quer dizer que sobe ou é horizontal. Pode ser decrescente no sentido lato, quer dizer que desce ou é horizontal. E depois pode ser o estritamente crescente e o estritamente decrescente, que é quando a função só sobe no estritamente crescente ou só desce no estritamente decrescente. Normalmente, quando se fala em monotonia, e quando, por exemplo, para uma função deste género, nos pedem os intervalos de monotonia desta função, o que se quer mesmo é identificar os intervalos da função é estritamente crescente e constante. Portanto, vamos já fazer aqui os intervalos de monotonia. Começando aqui por já identificar onde é que esta função é constante. Estes valores são relativos ao x, portanto, a função é constante quando o x pertence a este intervalo desde -1 até 1. -1 até 1, e fechamos aqui no -1 e no 1, porque ela começa a ser constante a partir do ponto -1 e termina no ponto 1. Vamos ver onde é que ela é crescente. E mais uma vez, quando não se diz nada, é o estritamente crescente. Portanto, ela cresce neste intervalo e neste intervalo aqui. Portanto, começa no -4 fechado até -2 fechado também. E depois costuma-se separar isto por um ponto e vírgula, por uma vírgula. Não se costuma reunir aqui. E depois deste 3 fechado até 4 fechado também. Quando é que se abre? Epá, no caso de haver bolas abertas também na nossa função, ou se houver ali alguma quebra e a função não esteja. Imaginem que no ponto 3 estava aqui uma bola aberta e começávamos aqui em cima, quer dizer que o ponto 3 ela não é crescente. No ponto 3 ela está um bocadinho acima do que aparece ali na nossa função, do seu lado direito. E vamos ao estritamente decrescente. Já vamos fazer uma tabela de variação também, que é uma outra forma de organizar toda esta informação. Portanto, ela é estritamente crescente desde -2 até -1, neste bocadinho aqui, e depois neste bocado também, desde 1 até 3. Portanto, isto não tem. Epá, é assim, o que é que vocês têm que saber ao fim e ao cabo sobre esta história de monotonia? Primeiro, que esta análise é sempre feita relativamente ao eixo x, e depois que a leitura da função é feita da esquerda para a direita. Portanto, aqui sobe, aqui desce, aqui é constante, aqui desce, e no final ela sobe. As tabelas de variação têm toda esta informação organizada, portanto, toda a informação sobre a monotonia da função. É um bocadinho à semelhança do quadro de sinais. Vamos já fazer a tabela de variação para esta função. Vou ver se tenho aqui um bocadinho de espaço aqui em cima. Portanto, mais uma vez, tal como nas tabelas, nos quadros de sinais, a tabela de variação também tem cá em cima identificado o x e cá em baixo o f de x. Portanto, a função começa em -4, onde ela vale -2,5. A partir daqui sobe, metemos uma setinha para cima, até ao ponto -2, onde ela vale 2,5. A partir do -2 ela desce até ao ponto -1, onde ela vale 1. Deixa-me só meter aqui a seta um bocadinho melhor. Depois do ponto -1 até ao ponto 1, a função é constante, setinha horizontal. No ponto 1 volta a valer 1. Depois ainda desce um pouco mais até ao ponto 3, onde ela vale -1. E finalmente sobe até ao ponto 4, onde ela vale 0. Pronto, aqui está um bocadinho mais bem organizada na sebenta. Portanto, este é o comportamento da nossa função. Finalmente, vamos falar sobre a segunda parte desta aula, que é sobre os extremos, e vamos já analisar esta mesma função, falar um bocadinho sobre os extremos absolutos e os extremos relativos. Portanto, há estes dois grandes grupos de extremos. Nós vamos ter máximo absoluto e o respectivo maximizante. Vamos ter o mínimo absoluto. Vamos começar com os absolutos primeiro. E depois o respectivo minimizante. Portanto, primeiro, esta história dos extremos, e quando falamos em extremos absolutos, são os maiores valores do y é o máximo absoluto e o menor valor do y é o mínimo absoluto. Atenção que uma função pode muito bem não ter máximo absoluto ou mínimo absoluto, basta que, por exemplo, aqui se tivéssemos uma bola aberta neste ponto já não teria um mínimo absoluto, a gente já vai analisar melhor esta função. Ou, por exemplo, se estivermos a pensar numa reta,
uma reta com um declive negativo ou com declive positivo, que tenha domínio R, ela não tem máximo nem mínimo absoluto. É um exemplo de uma função que, uma vez que vai para mais e para menos infinito, não tem extremos absolutos. Ora, portanto, como eu tinha dito há pouco, o máximo absoluto é o maior valor do y da função, portanto, vale aqui 2,5. Quanto ao maximizante, é sempre o valor do x onde este extremo é atingido. Portanto, tenho muitos alunos que às vezes fazem um bocadinho de confusão nisto. Tentem separar, portanto, máximos e mínimos são valores do y, maximizantes e minimizantes são valores do x. Portanto, quanto ao mínimo absoluto que aparece aqui, ele vale menos 2,5 e o seu minimizante, que é o valor do y que lhe corresponde, o valor do x, desculpem, que lhe corresponde, vai valer menos 4. Portanto, os extremos absolutos é um conceito relativamente fácil de perceber, porque no fundo é o maior valor do y da função ou o menor valor do y da função. Estamos a falar de máximos e mínimos absolutos. Estes são os extremos absolutos. Vamos agora replicar esta análise, mas para os relativos. E aqui a coisa já complica um bocadinho mais. Vamos falar aqui do máximo relativo, do mínimo relativo. Também vamos ter maximizantes e minimizantes. O princípio volta a ser o mesmo, está bem? Estas coisas não mudam. O máximo relativo é o maior valor do y numa vizinhança. O maximizante é o valor do x onde esse valor é atingido. Quanto ao mínimo relativo, é o menor valor do y numa certa vizinhança. E o minimizante é o valor do x que lhe corresponde. Portanto, regra geral, vamos começar pelos máximos relativos desta função. Esta função terá máximos relativos em todos os pontos, tenham um aspecto assim desculpa, em montanha, aquele aspecto em montanha, ou se, por exemplo, a função terminar num ponto mais alto ou começar num ponto mais alto e a partir daí descer, isto são exemplos de máximos relativos. Portanto, parece-me a mim que este 2,5 volta a ser um máximo relativo, já agora os absolutos também são relativos. O máximo relativo é um máximo numa certa vizinhança, numa certa parte da função, não tem necessariamente de ser na função toda. Eu costumo dar este exemplo. Se nós tivermos uma função assim, às escadinhas, todos estes valores aqui do y que eu estou a assinalar são máximos relativos, mas absoluto é apenas este aqui em cima. Então, vamos aqui olhar para a nossa função. Portanto, voltamos a ter como máximo absoluto o 2,5, com maximizante menos 2. Quanto ao outro máximo relativo, está aqui neste ponto, que é o ponto 40, portanto, o máximo é o zero, que é o valor do y, e o maximizante é 4. E agora é que a coisa complica um bocadinho. Onde é que a função também vai ter aqui um máximo absoluto? Sempre que a função tiver um patamar horizontal, esse valor do y será simultaneamente um máximo e mínimo relativo. Portanto, este valor do y aqui, que é 1, vai ser máximo e mínimo relativo simultaneamente. Isto tem um bocadinho a ver com a definição de máximo relativo por causa desta questão do maior ou igual. Portanto, naquela vizinhança, nesta proximidade aqui, se nós considerarmos aqui um ponto qualquer aqui no meio, este valor é maior ou igual se tivéssemos uma lupa e apenas nos focássemos neste bocadinho da função. Este valor aqui no meio é o máximo relativo desta função. O que é que isto quer dizer na prática? Que, lá está aquilo que eu disse há pouco, sempre que tivermos um patamar horizontal, vai ser máximo e mínimo ao mesmo tempo. Aqui a questão agora mais delicada é quais é que vão ser os maximizantes. E o que tem que acontecer num máximo relativo é que a função não pode subir nem à esquerda nem à direita do ponto que estejamos a considerar. Portanto, ela é igual a 1 em todo este patamar, desde menos 1 até 1. Portanto, todo este intervalo será considerado maximizante para este máximo a valer 1. O que é que nós temos que fazer para o ponto menos 1 e para o ponto 1? Para o ponto menos 1, se vocês olharem para a esquerda do ponto menos 1, a função sobe. Então, uma vez que não podemos subir nos maximizantes, o menos 1 não é considerado maximizante. Porque lá está, não podemos subir nem à esquerda nem à direita. Quanto ao ponto 1, o ponto 1 aqui será incluído, porque nem à esquerda nem à direita do ponto 1 a função sobe. E vão ver depois para os mínimos as coisas já vão ser ao contrário. Portanto, máximos relativos temos o assunto arrumado, vamos aos mínimos relativos. Voltamos a ter aqui o menos 2,5 como mínimo relativo e, claro, o menos 4 como minimizante. Este ponto aqui, o menos 1, acho que este também é bastante óbvio, que se trata do mínimo relativo, porque lá está, faz aquele efeito de vale.
Portanto, mais uma vez, normalmente tem mais ou menos este aspecto, ou então é um ponto onde a função acaba a descer, ou um ponto onde a função começa a subir. Ahm, mas voltamos a ter o mesmo problema de há pouco. Portanto, neste ponto um, a função vai ter também um mínimo relativo, e agora os intervalos são ao contrário, porque enquanto que no máximo nem à esquerda nem à direita a gente pode descer, no mínimo não podemos, desculpem, no máximo e no mínimo não podemos subir, quanto ao minimizante, nós não podemos descer nem à esquerda nem à direita desse ponto. Portanto, este ponto aqui não é considerado minimizante, porque à direita nós estamos a descer. Quanto ao ponto -1, ele é considerado minimizante, porque nem à esquerda nem à direita do ponto -1 nós estamos a descer. Portanto, esta é a única parte mais delicada. Eu posso-vos falar só aqui quatro situações, só para explicar a diferença. Ahm, aqui já temos uma delas, está bem? Quando o patamar é mais ou menos assim. O ponto do lado esquerdo não é maximizante, mas sim minimizante, e o ponto do lado direito não é minimizante, mas sim maximizante. Se fosse, por exemplo, ao contrário, este ponto aqui era maximizante e não minimizante, lá está, não podemos descer. Quando a este ponto aqui, este valor do x que corresponde a este ponto, será minimizante, e não maximizante, porque não podemos subir. Por exemplo, há mais dois cenários deste género. Claro, com funções todas ligadinhas. Estes dois pontos não vão ser maximizantes, que quer num, quer no outro, de um dos lados vamos estar a subir, mas ambos são minimizantes. Se a função fizer um patamar assim, estes dois pontos são ambos maximizantes, como valores do x, mas não contam como minimizantes, porque quer à esquerda, quer à direita, a função está a descer. Vamos só dar aqui uma vista de olhos a algumas das observações que estão aqui na sebenta. Portanto, lá está, saber distinguir muito bem que o y é o valor do máximo e do mínimo, e o x é que é considerado maximizante e minimizante. Esta questão de máximo relativo, a função não pode subir nem à esquerda nem à direita nesse ponto. E no mínimo relativo é ao contrário, não pode descer nem à esquerda nem à direita desse ponto. Nós também já tínhamos visto que um extremo absoluto também é considerado extremo relativo, desde que ele exista, claro, pode não existir. E depois o detalhe mais delicado nesta história dos extremos é que uma função que tenha um patamar horizontal, ela será considerada máximo e mínimo simultaneamente. Isto é que faz um bocadinho de confusão. Treinem um bocadinho disto, para tenham em conta mais ou menos as observações que eu vos dei. Esta é a parte um bocadinho mais chata, mas espero que com este exemplo as coisas estejam mais claras para vocês. Agora é uma questão de praticarem um bocadinho disto. Na próxima aula vamos começar a estudar já funções específicas, vamos falar de função afim, depois função quadrática, depois função por ramos, depois função módulo. São funções muito específicas. Já não vamos estar aqui numa perspectiva tão global disto. Caso tenham alguma dúvida ou queiram adquirir a nossa semente, entrem em contato connosco. Tá, muito obrigado.